Bom dia! Sexta-feira, sextou. Bom dia para você que está acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube. Estamos ao vivo com o nosso boletim diário para te atualizar de todas as informações do futebol. E eu já vou começar falando de Libertadores. Eu já vou direto para o assunto principal. Mas antes da gente falar da Liberta, eu quero que você já comente aqui o que você espera para essas competições continentais, Libertadores, Sul-Americana, como que seu time tá e me fale seu nome. Além disso, aproveita que tá comentando, curte a nossa live, se inscreve no nosso canal e, claro, ativa o sininho, porque toda vez que a gente estiver trocando uma ideia de futebol aqui na resenha, você vai ser acionado para participar com a gente. Beleza? Então, sem mais demora, vamos falar de Palmeiras? Vamos falar de Palmeiras então, meu povo. Palmeiras ontem que recebeu o Liverpool do Uruguai, time lá de Montevidéu, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, um jogo que muita gente achou que ia ser fácil, né, pro Palmeiras. Não teve muitas dificuldades depois que achou o caminho do gol, mas acreditem se quiser, quem marcou antes lá no Allianz Parque foi o Liverpool. Pois é, o Liverpool saiu da frente, mas o Palmeiras, como todo mundo sabe, é o time da virada, né? Se não é com emoção, não é Palmeiras. Você, palmeirense, o que achou do jogo de ontem? Me fala, vamos conversar por aqui. O Palmeiras conseguiu virar, marcou 1, 2, 3 jogos, mas antes da gente ouvir o Abel sobre esse jogo, ouvir também o Estevão, que garantiu dele, a gente vai ver a escalação aqui do Palmeiras para ver mais ou menos como que o Abel entrou em campo ontem, De titulares ontem pela Libertadores, o Everton, Marcos Rocha, Moreno, Gomes, Piquerez, Rafael Veiga, Murilo, Richard Rios, Luiz Guilherme, Estevão, Lopes e aí tá todo o time que o Abel Ferreira usou ontem para entrar em campo. Foi isso, né? Com emoção, o Liverpool jogou ali, conseguiu fazer o primeiro gol, mas o Palmeiras não desiste. E claro, se a gente for comparar um time ao outro, uma história a outra, o Palmeiras tem muito mais elenco, um elenco muito mais consolidado, uma história no futebol com maiores vitórias, né? O Liverpool foi a primeira vez que ele conseguiu vencer o campeonato uruguaio na história o ano passado, mesmo sendo um time que já existe há um tempo, né? Não é a primeira vez que eu ou você vai escutar falar de Liverpool, mas foi a primeira vez que ele se sagrou, por exemplo, campeão no campeonato nacional do seu país, no Uruguai. A gente pode chamar de uruguaião, talvez, não sei. Mas é isso, é um time pequeno, de porte menor que o Palmeiras, e o Palmeiras, sem dificuldades, conseguiu virar. Então agora eu vou chamar o Abelito, o nosso Abel Ferreira, para falar um pouquinho sobre esse jogo, porque ele ali no começo da coletiva, ele sempre traz um panorama geral. O que ele está pensando, qual foi a ideia dele para o jogo, aonde ele errou, o que ele consertou, ele dá esse panorama geral, ele já tem, eu acredito que aquela explicação pronta na cabeça, a gente vai ouvir essa explicação do Abel Ferreira. Eu queria tirar essa crença de que eu gosto dos 3 zagueiros. Eu gosto é de ganhar jogos, é o que eu gosto. Se é com 3 zagueiros, se é com 2 zagueiros e um lateral, se é com um zagueiro e 2 laterais, eu quero é ganhar jogos, é o que eu quero, é o que eu gosto. Portanto, eu não tenho um sistema favorito, eu olho para os jogadores que eu tenho, e em função dos jogadores que eu tenho disponíveis dentro dessa observação que tu fizeste, gestão de energia para jogar na máxima força, tenho que ir ao encontro das características dos nossos jogadores. Se jogar o Luís e o Estevão, eu não posso pedir o mesmo ao Luís ou ao Estevão que peço ao Rony ou ao Hendrick, são jogadores, são centroavantes de raiz, e estes são jogadores mais de desequilíbrio. O próprio Luís, que também gosta de jogar na mesma posição que joga o Estevão e que teve também muito bem, e se vocês se lembrarem na segunda parte, o lance do Flaco Lopes dentro da área, de possível penalti, é uma arrancada do Luís. Acho que tiveram os dois muito bem, acho que o contexto favoreceu lançá-los neste jogo, vir de uma vitória, ter uma equipa experiente dentro do jogo para o sustentar, ter um Rocha por trás para o ajudar, ter um Piquerez por trás para ajudar o próprio Luís, que isso é ótimo, mas foi bom mais uma vez nós sabermos lidar com estes momentos. É verdade que sofremos o gol logo no início, ficámos muito nervosos,
e voltamos um bocadinho àquilo que fizemos na primeira parte do Santos. Em 2, 3 passos queremos ter a bola na frente, sem construir na primeira fase com critério. Nós temos critério, e foi isso que eu lhes disse ao intervalo. É preciso ter mais bola, é preciso ligar mais jogo, é preciso construir de forma apoiada, é preciso pôr menos bolas no ar, porque o adversário estava a jogar com uma linha de 5, com 3 na frente, e nós, para entrar dentro de uma muralha dessas, tem que ser por fora e com calma, com as ajudas que nós tivemos. O Estevão teve a ajuda do Rios, do outro lado, com a substituição que fizemos, porque tínhamos que ganhar este jogo. Não foi porque o Luís estivesse mal, mas porque eu queria mais um centroavante em jogo e menos um ponta, e o Rony dá-nos isso, e pusemos o Picaresca a andar atrás para a frente, trocámos o Veiga do centro para a esquerda, e isso deu-nos boa dinâmica, e fico feliz porque os jogadores estiveram bem, os moleques estão bem, estão felizes. Só preciso que ele tenha um cuidado agora com a imprensa, vai dizer sobre eles, e que mantenham os pés no chão e o equilíbrio, porque a viagem é longa, a jornada é longa, e a linha é muito ténue entre o elogio e a crítica, é muito ténue. O que eu lhe digo a ele e ao Luís e aos outros é que acreditem no Palmeiras, acreditem em nós, façam aquilo que vocês sabem fazer, que é treinar bem, que o Palmeiras tem recursos suficientes para os ajudar. Assim eles não comecem a voar nos elogios que agora todos vocês vão. É, isso aí, o Abel Ferreira dando uma cutucada na mídia também, né? Eles que sempre têm alguma reclamaçãozinha a fazer em relação aos jornalistas, ao que escrevem, ao que os jornalistas comentam, as suas opiniões, né? O Abel já melhorou muito essa relação aí com a imprensa brasileira, mas ainda não engoliu muitas coisas. E ele diz, né, sobre prestar atenção, cuidado porque hoje estão te elogiando, mas amanhã estão te criticando. E eu acredito também que falou isso pro menino que estava ali sentado do lado dele, não sei se reparou, um garoto de 16 anos chamado Estevão, e que garantiu já o dele ontem no time principal do Palmeiras. O Estevão, que vem muito bem, com certeza vai conseguir um lugarzinho aí já no time. Realmente o Palmeiras e essa nova garotada aí que veio da base realmente é uma safra muito boa, podemos dizer assim, porque tem Hendrick, Estevão, a gente tem tantos outros aí dentro do time, menino, né, que vieram aí das categorias de base do Palmeiras e que fazem muita diferença também no elenco principal. E o Estevão, nosso garoto, falou também aí com a imprensa, participou da coletiva, claro que ainda aprendendo a falar, ainda com um tomzinho mais ansioso, mas a gente vai ouvir ele então falando, o Estevão, rapidinho, 30 segundinhos dele falando um pouquinho sobre essa partida. Vamos ouvir então o Estevão. Primeiro agradecer a Deus pela oportunidade, a minha família, ao Palmeiras, e quanto em relação ao gol, o Abel falou antes do jogo, né, que de quando a bola estiver lá do outro lado é pra gente pensar como centroavante. E foi uma coisa que eu fiz, entrei na área, acreditei na bola, pude fazer o gol, pude ser muito feliz e agradecer a oportunidade e continuando a ajudar o Palmeiras cada vez mais. Aí está o Estevão falando sobre poder ajudar sempre o Palmeiras, estar à disposição, e é tudo que um garoto quer, né? Eu também gostaria, se fosse jogador de futebol, poder ajudar o elenco principal do Palmeiras, ter essa categoria com 16 anos, né? Ele tem muito para crescer, tenho certeza que vai ajudar muito o Verdão ainda, e o Abel, que confia totalmente nos seus jogadores. Daqui a pouquinho a gente vai passar como ficou o grupo, né, do Palmeiras, e também dar um giro aí nesses resultados da segunda rodada da Libertadores. Mas antes a gente vai falar de outro jogo. A gente vai falar de Botafogo, é isso aí, porque o Botafogo também jogou ontem, mas ao contrário do Palmeiras, perdeu. Não tá fácil pro Fogão não, gente, ó. O Botafogo jogou contra a LDU de Quito ontem e perdeu por 1-0. Já tinha perdido o primeiro jogo em casa da Libertadores e agora tem o total de saldos
de pontos aí no seu grupo de 0. Não tem nenhum ponto, não somou nenhum ponto até agora. O Textor tem que abrir o olho com o elenco, com o time que tem. E tem treinador estreando, né? O do Arthur Jorge estreou nesse jogo. Ele que é um técnico português, que estava treinando o Braga, né, no futebol português, vem aí para tentar reajustar, né, remoldular o Botafogo, levar ele novamente às principais posições de um campeonato brasileiro, de uma Libertadores, porque realmente o Botafogo, eu sinto que se perdeu o ano passado, ainda não se encontrou, o time vem perdendo jogos importantes, está desacreditado, né, não chegou nem a competir ali, ficar entre o primeiro e o quarto lugar do Campeonato Carioca, acabou competindo a Taça Rio. Então, eu acho que são resultados muito pequenos e frágeis para o Botafogo, com o investimento que tem, com o elenco que tem, com as possibilidades que tem. Agora, vamos ver se o Arthur Jorge vai, né, reajustar esse trabalho, vai reformular. Eu não sei se acredito que a gente tenha a escalação do Botafogo, ou vamos para a escalação do Botafogo já, porque daí a gente chama a escalação do Botafogo e na sequência a gente já escuta o Arthur Jorge falando, né, desse trabalho que ele fez aí, desse tempo de trabalho, e aí a gente debate o que ele teve em mente para esse jogo. Ele entrou ontem com o Gatito Fernandes, o Matheus Ponte, o Lucas Halter, o Alexander Barbosa, Hugo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Jefinho, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Esse é o time usado ontem aí pelo Arthur Jorge, que tem pouquíssimo tempo trabalhando. O último jogo não era ele que estava no comando, e sim o auxiliar do Botafogo. Agora ele sim no comando, ele sim já podendo dar as entrevistas, responder sobre esquema tático, possibilidades para o Botafogo. E vamos ouvir ele então sobre esse minúsculo tempo de trabalho. Aquilo que nós procuramos depois de algum tempo de trabalho, que não foi muito, foi procurar trazer uma ideia de jogo que trouxesse uma característica que nós, enquanto comissão técnica, pretendemos implementar no Botafogo. A verdade é que nós, jogando com 2 avançados mais fixos e 2 atacantes mais nos corredores, procuramos criar condições de ter uma equipa ofensiva, ter uma equipa que possa procurar com mais critério a baliza contrária, e acho que foi mesmo na questão do critério que nós falhamos na primeira metade. Fomos uma equipa que cometeu muitos erros, uma equipa que sofre um golo de um arremesso lateral a este nível, e a competir desta forma não é aceitável. Melhoramos bastante no segundo tempo, é verdade, a equipa foi mais capaz, os jogadores procuraram tentar fazer aquilo que tinha sido pedido. Saímos daqui frustrados com o resultado, sabemos que podemos e que vamos fazer muito melhor no futuro, estamos a trabalhar em cima do tempo também, mas com a consciência de que há margem para podermos fazer melhor, porque essa é uma obrigação que teremos pela frente, uma vez que o resultado penaliza-nos em função daquilo que era o nosso objetivo para o jogo de hoje. É isso aí, Arthur Jorge. Existe realmente margem para o Botafogo fazer muito melhor, e é isso que o torcedor dele espera. Além disso, né, ele também falou um pouquinho sobre essa recepção, sobre como ele está se sentindo no Botafogo, o que ele espera realizar, essa recepção aí, se ele está gostando ou não do Brasil. E a gente vai ouvir também o Arthur Jorge falando então dessa recepção, se ele gosta, se está gostando, mas é muito pouco tempo, né, gente? Eu acredito que ele fala nesse primeiro momento para dizer, eu tô gostando sim, tô adorando, mas é pouquíssimo tempo para ele dizer que já se adaptou à rotina brasileira, ao futebol brasileiro e às questões diversas que tem aqui. Então, vamos ouvir então o Arthur Jorge sobre essa chegada ao Brasil. A experiência tem sido muito positiva para mim. Naturalmente que eu queria fechar esta minha primeira semana com uma vitória aqui hoje. Queria eu e queriam os atletas. Trabalhámos, é um contexto muito difícil para a equipa também jogar nestas condições, já o sabíamos, mas a verdade é aquilo que nesta altura é a minha experiência, que é a minha avaliação, pouco conta, pouco interessa, tendo em conta aquilo que era para mim o mais importante, que era hoje o Botafogo vencer o jogo, fazer aqui um jogo de forma a conseguir superar um rival que procurou também fazer a sua parte,
e nós não conseguimos hoje ser melhor do que o rival, sendo que tivemos momentos em que o fomos durante os 90 minutos, mas pela falta de critério, pela falta de conseguirmos concretizar as oportunidades que acabámos por criar, acabámos por ser penalizados com um resultado que nos é desfavorável. Tá aí então o Arthur Jorge falando que tá feliz, mas gostaria de ter terminado essa semana com a vitória. Ele e todos os torcedores do Botafogo, o próprio elenco, os jogadores. Mas calma, Arthur Jorge, eu acho que foi uma semana só. Você vai ter aí esse tempo. Não muito, né? Não muito, porque já vai começar o Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho os jogadores já vão estar jogando no meio da semana, fim de semana e naquele calendário bem corrido, mas você vai ter tempo para ajustar novamente o Cruzeiro. E aí, então, a gente falando... O Cruzeiro não, meu Deus, o Botafogo. E a gente tá falando aqui de Libertadores, porque ontem terminou a segunda rodada da Liberta e a gente vai dar, então, uma passada pelo grupo primeiro do Palmeiras e depois pelo grupo do Botafogo. A gente já tem aqui o grupo do Verdão, que é o grupo F. O Verdão terminou em primeiro lugar por saldo... Não, na verdade, saldo de gols tá empatado com o Del Valle. Então, Palmeiras e Del Valle aí nesse primeiro lugar, com saldo de gols iguais, mesmo número de pontuação, porque empataram e logo após venceram. E aí, na sequência, o Liverpool e o San Lorenzo, ambos também com o mesmo saldo de gols, que é -2. Nossa, que fase, hein? O Palmeiras, então, conseguiu aí se realocar dentro do grupo dele, mas com certeza dentre os times que estão aqui, que não são fáceis, viu? O grupo do Palmeiras é um grupo bem chatinho, complicado. Eu acredito, mesmo assim, eu acredito que o Palmeiras tem toda a possibilidade para terminar em primeiro lugar no grupo F. Agora eu já vou pedir para a Mari passar aí para o grupo do Botafogo, porque é totalmente o contrário, né? Um cenário oposto. O Botafogo com 0 de pontuação nessas duas rodadas da Libertadores, está no último lugar do seu grupo. Por enquanto não está indo nem competir. Vai brigar, né, por esse lugar aí na Sul-Americana, tá em último lugar, mas calma, ainda tem muito jogo para acontecer, vai ser difícil, não vou negar não, vai ser difícil para conseguir vitórias, né, e passar, por exemplo, o Júnior de Barranquilla, que é o time colombiano que tá lá em cima, né, tá no primeiro lugar com 4 pontos, mas dá tempo, Fogão, dá tempo de se recuperar, sim. Tudo é possível no futebol, eu sempre digo isso. Então, no grupo D, que é o grupo do Botafogo, tem o Júnior de Barranquilla com 4 pontos, na sequência o Universitário também com 4, diferença aí de saldo de gols, porque o Universitário tem 1 de saldo de gol e o Júnior tem 2. Na sequência, a LDU de Quito, que venceu o Botafogo ontem com 3 pontos e o Fogão com 0. Meu Deus, que fase, hein? Nossa Senhora! E a gente vai dar uma olhada então também nos resultados da semana, só para refrescar sua memória dessa segunda rodada de Libertadores, porque terminou ontem e aí os próximos jogos da Liberta já serão da terceira rodada. Nessa segunda rodada, o Peñarol venceu o Caracas por 5-0, como você tá vendo aí na nossa telinha. O Flamengo venceu o Palestino por 2-0, São Paulo venceu o Cobresal pela mesma pontuação, 2-0. Barcelona de Guayaquil e Tajeres também se enfrentaram, empataram em 2-2. Bolívar venceu o Milionários por 3-2. A LDU de Quito, o Botafogo por 1-0. O Palmeiras também se sagrou campeão aí em cima do Liverpool nessa rodada, 3-1. E o River Plate venceu o Nacional por 2-0. Tem uma outra tela aqui que são de mais resultados da semana. Tá aí os outros resultados. O Estudiantes venceu The Strongest por 2-1, Grêmio perdeu pro Huachipato em casa, gente. Eu não sei o que está acontecendo no futebol do Rio Grande do Sul, mas vamos acordar, meu povo. 2-0 pro Huachipato. Libertad venceu o Deportivo Táchira por 3-0. Fluminense venceu o Colo-Colo 2-1. Júnior de Barranquilla empatou com o Universitário 1-1. Atlético Mineiro venceu o Rosário Central por 2-1. O Cerro Porteño venceu a Alianza Lima 1-0, Independente Del Valle, como eu já tinha antecipado aqui, do grupo do Palmeiras, venceu o San Lorenzo 2-0. Essas são aí os jogos da segunda rodada da Copa Libertadores, isso aí, da Libertadores. E eu quero saber de você que gosta de Libertadores, gosta de acompanhar seu time.
Essas 2 rodadas te deixou surpreso? Você esperava mais? Conta pra mim aqui nos comentários. Não esquece de curtir a nossa live, se inscrever no nosso canal e, claro, ativar esse sininho para você participar das nossas resenhas diárias. Porque agora a gente tá saindo de Libertadores e a gente vai pra onde? Sul-Americana, é isso mesmo. Vamos falar da Copa Sul-Americana porque ontem também teve o Cruzeiro jogando. O Cruzeiro que tá passando por uma fase maluca, sai técnico, entra técnico, tá tentando se reajustar na Sul-Americana e ontem recebeu o Alianza Petroleira, é isso aí, e empatou em casa, 3-3. Não é um momento fácil. A gente já pode, acho que até subir rapidinho aqui a escalação do Cruzeiro para ver quem entrou em campo ontem e teve esse resultado não tão positivo aí na Sul-Americana. Bom, o Rafael no gol, William, Neres, Zé Ivaldo, Marlon, Romero, Lucas Silva, Vital Pereira, o Arthur e o Dineno. Esses foram os jogadores que entraram ontem aí pelo Cruzeiro na escalação titular, e a gente vai ouvir o William, né, que é lateral, falando um pouquinho desse jogo, né, ele que tentou explicar a situação, por que eles empataram em casa, por que não conseguiram uma vitória, pelo que o time anda passando, se o time tá bem ou não dentro de campo, se o adversário é frágil demais, por que eles não conseguiram, ou se eles acham um adversário muito competente. Bom, o Alianza Petroleira com certeza tá umas prateleiras abaixo do Cruzeiro, né? Na minha opinião, na minha humilde e singela opinião. Mas a gente vai ouvir o William falando um pouquinho desse jogo. Não, acho que subestimar o adversário nunca aconteceu. A gente sabia da qualidade do adversário. E nós, jogadores, estamos trabalhando todo dia para não acontecer esse tipo de situação. Nós estávamos com o jogo controlado. O jogo praticamente estava na nossa mão e acabou que não soubemos lidar com o jogo, acabamos tomando um gol e o segundo gol acabou trazendo uma pressão maior para a gente, talvez pelo jogo que a gente fez domingo, principalmente o primeiro tempo. Foi uma grande partida, aí tudo que aconteceu, óbvio que pode ter um pouquinho ainda de resquício disso, mas eu acho que todos os jogadores têm trabalhado muito, têm se esforçado demais. O primeiro tempo que a gente fez aqui foi muito bom, com muita coisa para melhorar, mas foi um primeiro tempo que a gente conseguiu o resultado. Eu acho que o principal, acho que a gente não soube manter. Acabou que a gente caiu muito no segundo tempo, mas agora é trabalhar, não dá para a gente ficar se abatendo com isso. Agora é outra competição muito difícil que vai começar. E pela qualidade que tem o elenco, a gente pode estar muito melhor. Tem que trabalhar, viu? Trabalhar, tentar ajustar esse time aí arduamente, não passa por um momento bom. William falando que talvez essas mudanças de técnico, esses desgastes, né? Perder aí o Campeonato Mineiro pode ainda estar afetando o coletivo aí, né? O vestiário, os jogadores dentro de campo, mas vamos esperar, vamos aguardar, espero que essa fase passe, porque tem que passar logo. O brasileiro já tá batendo na porta, já começa, e o Cruzeiro vai ter que ajustar a sua agenda, tanto a Libertadores quanto com o brasileiro. E a gente sabe que não é fácil, né? E vai ter que se recuperar, porque perdeu, né, ontem, deixou de ter uma vitória muito importante e garantir 3 pontos essenciais na competição, na Sul-Americana, aliás, Sul-Americana. E a gente já vai então para os grupos da Sul-Americana, como que eles ficaram depois dessa segunda rodada, que também terminou ontem. O grupo B do Cruzeiro, gente, tem o Cruzeiro em terceiro lugar, não passando nesse momento. Lembrando que na Sul-Americana não passam os 2 de cada chave, passa apenas o primeiro e o segundo vai para aquela famosa repescagem. No momento, Universidade Católica tá na primeira pontuação, no primeiro lugar com 4 pontos. Depois, União La Calera com 3, o Cruzeiro com 2 e o Alianza com 1. Realmente um resultado muito pouco expressivo para o Cruzeiro e ruim, né? Bem ruim. Vamos então aí pro resultado dessa última rodada na Sul-Americana, para eu já te atualizar, você se perdeu alguma coisa, né? Não assistiu algum jogo, não tá sabendo como é que foram os resultados da Sul-Americana e por acaso seu time tá aí, eu já vou te passar os jogos e os resultados dessa semana, Primeiramente, o Racing vencendo
o Argentino Júnior Racing do Uruguai, tá, gente? É porque tem dois Racings. Tem o Racing da Argentina, aquele que a gente conhece que já deu muita dor de cabeça para time brasileiro, e o Racing de Montevidéu do Uruguai, este que jogou contra o Argentino Júnior lá na Argentina, venceu por 3-0. Eles que fazem parte dos dois times do grupo do Corinthians, que venceu o Nacional do Paraguai essa semana por 4-0. Além disso, o Boca Juniors venceu o Esportivo Trinidense por 1-0. O Atlético Paranaense goleou o Raio Zuliano por 6-0. Danúbio e Esportivo Ameliano empataram essa semana 0-0. Defensa e Justiça empatou com a Always Ready 1-1. Fortaleza garantiu sua goleada, seu saldo de gols em cima do Nacional Potosí 5-0. O Inter e o Real Tomayapo, gente. O Internacional recebeu o Real Tomayapo. Você conhece esse time? Você acompanha o futebol dele? Sempre eu também não. Pois é, o Internacional recebeu o Real Tomayapo lá no Beira-Rio e empatou 0-0 também. Não garantiu 3 pontos fundamentais do Internacional, que passa por uma fase muito complicada. Eu acredito também que tenha uma segunda telinha aí pra gente dar uma olhada, porque tem mais resultados. Aí está a nossa outra telinha. Universidade Católica venceu a União La Calera por 1-0. E aí o Racing, que você conhece, recebeu o Racing da Argentina, recebeu o Bragantino, né, nessa rodada, e venceu o time de Bragança Paulista por 3-0. Também Independente Medellín venceu a Universidade César Vallejo por 4-2. O Lanús venceu o Deportivo Galhaço por 2-1. Metropolitanos recebeu o Cuiabá. E o Cuiabá, nosso time brasileiro, venceu 2-0. Coquimbo Unido venceu o Esportivo Luquenho por 1-0. Cruzeiro, que empatou com o Alianza 3-3, que fase. E o Delfim, que também empatou com o Belgrano 1-1. Esses aí, os resultados, né, da Copa Sul-Americana, dessa fase de grupos, da segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. E a gente vai terminando por aqui, porque eu já vou passar a casinha e falar rapidinho de Santos Futebol Clube, porque tem algumas novidades no Santos. Felipe Jonathan se despedindo, ele que vai jogar no Fortaleza. E também, eu nem vou chamar a foto, eu já vou chamar a foto de outro empréstimo, que esse é novidade. Vou pedir pra Mari subir aí a foto do zagueiro Messias, que vai ser emprestado ao Goiás. O Messias também saindo do Santos. O Santos que esse ano não disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, disputa a Série B. Temos aí o Messias, zagueirão do Santos Futebol Clube, do Peixe, sendo emprestado ao Goiás. E aí, eu queria terminar, né, esse momento aqui da nossa live, porque já está encerrando, falando de um assunto que eu não consegui abordar nesses últimos dias, que é sobre o Cleiton Lima. Ele volta a assumir o time feminino do Santos Futebol Clube. O Cleiton, que saiu em setembro do ano passado por uma acusação de estar envolvido em assédio sexual, assédios às jogadoras, né? Algumas cartas anônimas chegaram ao clube e ele foi retirado desse processo. O que o Cleiton diz e a diretoria do Santos diz é que o próprio Cleiton que quis sair, né, depois dessas acusações, ele abriu uma investigação, né? Foi investigado, foi apurado com as jogadoras dele, com meninas que já ex-jogadoras, atuais jogadoras, e nada se descobriu, nada apontou sobre ele realmente ter assediado alguma jogadora, e por isso a diretoria do Santos decidiu recontratá-lo, porque ele faz um bom trabalho ali com as meninas. E ele deu, né, essa semana, no dia 9, uma coletiva. Ele falou com a imprensa a respeito dessa volta à equipe feminina. E é isso, o Santos volta a apostar nesse técnico que diz estar limpo dessas acusações. E a gente vai ouvir o Cleiton Lima agora no finalzinho da nossa live. Vamos ouvir. Em relação ao ocorrido ano passado, eu quero deixar de maneira bem clara, bem transparente, que eu não cometi nenhum tipo de assédio, que aquelas cartas anônimas, né, com aquelas descrições insanas, levianas,
não me pertencem, nunca me pertenceram. Eu sempre prezei a minha vida profissional dentro de uma ética e tendo como riqueza os princípios e os valores herdados pelos meus pais, e é isso que eu passo pelos meus filhos, para minha família, esposa com a qual eu sou casado há 27 anos, e que participa muito diretamente no meu dia a dia como treinador, dentro e fora do clube. E claro que aquilo me causou muito espanto, muita revolta, muita repulsa, muita indignação, mas eu, naquele momento, saí do clube justamente para esperar essa apuração do Santos, esse processo administrativo com o Paz trabalhou. Não tem nenhuma acusação formal contra mim, nenhuma esfera judicial, pelo contrário, eu que abri uma investigação judicial, né, e uma investigação no segundo DP de Santos para o inquérito policial para que pudesse apurar quem eram as autoras daquelas cartas mentirosas, anônimas, né, apócrifas, e nada foi encontrado. E realmente é isso. Eu que busquei a polícia, eu que busquei à tona a verdade o tempo inteiro, e por isso o Santos está me recontratando para fazer justiça àquilo que nesses 6 meses ficaram no silêncio para que hoje pudesse trazer à tona toda a verdade. Está então o depoimento, né, a fala do Cleiton Lima sobre essa volta, se justificando em relação a essas acusações, e esperamos que o Santos tenha tomado a melhor decisão. Bom, o nosso boletim diário tá ficando por aqui, tá acabando, mas não é só isso que tem por aqui hoje não, viu? Ó, meio-dia eu volto com o Frank Fortes pra gente trocar uma ideia de futebol, a gente vai esmiuçar tudo isso que eu falei pra você, tudo que aconteceu na Libertadores, na Sul-Americana, que tá acontecendo no Santos, vamos falar de Corinthians também, São Paulo Futebol Clube, a gente esmiuça aqui, eu e Frank Fortes, meio-dia, 6 horas da tarde, a gente volta pra fechar a casinha, tá bom? Encontro marcado então com você, até logo!